Muito bom a gente estar louvando ao Senhor. Eu queria, meu irmão e minha irmã, que você se colocasse agora de pé nesse momento e abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, versículo 46. E depois Lucas 24, 5 e 6. Primeiro Lucas, capítulo 23, versículo 46. E diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E agora Lucas 24, versículos 5 e 6 vai dizer assim: Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Amém. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Pai, te agradecemos pela Tua presença nesse lugar. Pai, colocamos aqui agora, Senhor Deus, as nossas vidas no Teu altar. Pai, fala aos nossos corações. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Ó Deus meu, rocha minha e redentor meu, fala para os nossos corações de maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, meu irmão, irmã. E esse texto aqui é interessante, que nós estamos na semana da Páscoa, né? E esse texto aqui em Lucas 23, 46, que vai retratar sobre a morte de Jesus, esse versículo ele se repete também em Mateus 27, 50, mas ele vai dizer assim, ó, entregou o Espírito. Em Marcos 15, 37, ele também repete, mas ele vai dizer que ele expirou, Jesus. E em João 19, 30 vai dizer, está consumado. E o que eu queria falar para você nessa noite, eu queria te fazer uma pergunta. Aqui, foi o fim? Não, glória a Deus. Não foi o fim. Mas com certeza para algumas pessoas daquela época, elas podem ter pensado sim que era o fim. Para nós hoje não, nós conhecemos a história. Mas para aquelas pessoas que passaram por aquele momento, eles podem ter sim achado que era o fim. E às vezes na minha e na sua vida isso acontece, situações em que às vezes a gente vai desanimando e algumas coisas perdem o sentido. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu me recordo que quando criança, e a gente, lógico, né, depois cresce, a gente entende, mas quando criança a gente entende que a Páscoa, lógico, a gente aprende na casa do Senhor, que é a morte do Senhor e ressurreição, a vida, né, Senhor de Jesus dando a vida por mim e por você. Mas quando você aprende como criança na escola e outros lugares, a Páscoa é o ovo de Páscoa. É o chocolate. E o mais interessante é que a figura que representa a Páscoa não é Jesus, é um coelhinho. Não é coelho, é um coelhinho que fica muito mais suave, né? Muito mais fofinho, muito mais bonitinho. E aí a gente aprende também que aquele coelho é que põe o ovo. Eu falei, peraí. Aí quando você vai, né, estudando e vai crescendo, não, peraí, coelho não põe ovo. Mas isso é constantemente colocado para mim e para você, o comércio, o mercado, e aí você vai pegando Jesus, que é a principal figura da Páscoa, e vai deixando de lado, isso vai caindo realmente no esquecimento. E eu vou mostrando para você aqui algumas passagens na Bíblia em que em alguns momentos as pessoas se esqueceram. Mas nessa noite também eu quero trazer para você o que diz Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque em meio à luta, no meio da dificuldade, você vai trazer à memória o que o Senhor já falou para você. E Ele vai te lembrar. Uma passagem interessante que vocês devem se lembrar, dentro da Bíblia, dentro desse contexto, foi sobre a ressurreição de Lázaro. João 11, 21 vai falar sobre isso. Vocês sabem a história. Lázaro havia morrido. E Marta vai a Jesus e fala que se ele tivesse chegado, o irmão não morreria. Vocês lembram disso? Diz aqui uma passagem, diz assim, disse, pois Marta a Jesus, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus
fala para ela, olha, o teu irmão vai ressuscitar. E ela responde o quê? Eu sei, Senhor, eu conheço. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O Senhor ali do lado dela. E naquele momento, ela havia se esquecido. Ela não havia lembrado de tudo que o Senhor já havia falado. Um outro exemplo que eu posso te dar também, ele se encontra em 2 Reis 6,15, quando o rei da Síria, ele se levanta e ele vai tentar capturar Eliseu e o servo dele. Vocês conhecem a história? O seu rei se preparava para atacar o povo de Deus e aí sempre dava errado. E aí alguém falou, olha, tem um homem lá que fala tudo que o Senhor pensa e sonha no seu canto lá. E aí ele manda o exército dele atrás de Eliseu e do servo. E quando o servo abre e olha o que ele fala, o servo se assusta. E ele diz assim, ele levanta cedo, e eis que tinha um exército cercando de cavalos. Aí o que o servo fala? Ai, meu senhor, o que faremos? São momentos em que às vezes a gente se esquece. E aquele rapaz, ele estava acompanhando Eliseu, que era um homem de Deus. Por isso que nós temos sempre que trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança para que a gente não caia no esquecimento. Mas eu vou no último ponto interessante, no outro exemplo, que fala sobre a ressurreição. Os irmãos devem lembrar daqueles discípulos que estavam indo no caminho de Emaús. Aí Jesus já ressuscitado para do lado deles, eles começam a conversar. E aí Jesus vai perguntando o que aconteceu. Eles falam, mas o senhor não sabe o que aconteceu? Jesus, ele foi morto. E aí ele termina no finalzinho, ele diz assim, olha, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia que tais coisas se sucederam. Isso vai desanimando e as pessoas vão esquecendo. Mas eu tenho certeza que quando você traz à memória tudo que pode dar esperança, toda dificuldade, toda luta, todo pensamento contrário, ele cai por terra em nome de Jesus, porque você sabe o poder no Deus que você tem. Você sabe o poder de Deus que você serve. Recentemente, nós tivemos uma pessoa da nossa família e que ela precisou passar por uma intervenção cirúrgica. Era algo realmente muito sério e ela tinha que desobstruir as carótidas, né? Então, a minha esposa ficou alguns dias com ela no hospital, revezava com a irmã dela, e só quem passa em hospital sabe a luta que é, e sabe a dificuldade que é. E quando ela foi para a cirurgia, antes dela ir para a cirurgia, o médico reuniu a família, então, quando já reuniu a família, né, então a gente já, né, vocês já entendem, né, e aí conversou conosco, e conversou com ela, na verdade, e falou, olha, toda cirurgia é uma cirurgia de risco, mas nessa cirurgia é um fato, ela vai ter um AVC. Já é um fato. Nós só não sabemos agora o nível em que ela vai ter. Porque como ele ia fazer uma cirurgia das carótidas, eles tentaram algumas outras maneiras, mas eles explicaram que, olha, nós vamos travar aqui, vamos travar aqui. E é lógico que quando você trava isso daqui para poder trabalhar no meio, você sabe que você corta o oxigênio que vai para o cérebro. E se não oxigena, começa a dar um monte de problemas. E ele informou isso daí, ele falou, olha, eu não sei o que vai acontecer, ou essa pessoa ela pode ficar cega, ou ela pode ficar muda, ou ela pode ficar com o lado paralisado. E esse foi o diagnóstico que nós recebemos. Mas quando você traz à memória tudo aquilo que pode dar esperança, você lembra que tem um Deus que luta com você. Tem um Deus que não te abandona. Tem um Deus que está com você. A palavra fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E o Senhor não me deixa, e o Senhor não te deixa. E em outra oportunidade, eu falei para você que o Senhor não te abandona e você não está só. Você nunca está só. O Senhor é contigo. E o interessante é que quando acabou aquela cirurgia, ela saiu daquele local, nós não sabíamos ainda, né, o que havia de fato acontecido, porque a pessoa sai do hospital, ali sai naquele momento com anestesia, né, sai um pouquinho debilitada. E o médico havia dito que havia sido tudo bem, havia corrido tudo de maneira normal. Não havia acontecido o que eles haviam diagnosticado e previsto, não aconteceu. E nós fomos acompanhando, obviamente, a recuperação dela em casa, no lar, e para honra e glória do Senhor. Ela foi em outra consulta e o médico falou, olha, a cirurgia está ok, eu já vi esse exame,
desobstruiu o que precisava ser desobstruído, e você está bem, e essa pessoa agora está começando a fazer até algumas estripulias, né? Mas é a mão do Senhor, é a graça do Senhor, é a misericórdia. Onde alguém falou que não ia acontecer, que não tinha como acontecer, que não era possível, nós trazemos à memória o que pode nos dar esperança. E quando você traz à memória o que te dá esperança, você sabe que não é o fim. Onde o homem, onde a medicina, onde algumas situações colocam um fim, um ponto final, o Senhor coloca uma vírgula e continua na sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque se eu e você estamos aqui nessa noite, é que algum dia alguém colocou, disse que ia ser um ponto final na sua vida, o Senhor colocou uma vírgula, te resgatou, te livrou, te tirou da morte, se salvou, e hoje você é uma nova criatura? Glória a Deus! Mas eu quero te trazer agora depois também o que aconteceu depois dessas passagens do que eu li aqui, e que eu quero lembrar você que não é o fim. Se você for lembrar de Lázaro, em João 11,40 vai dizer também, Jesus disse: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E tendo dito isso, clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que aconteceu? O defunto saiu, as mãos e os pés enfaixados, e já eram 4 dias. Ou seja, para o meu Deus e para o teu Deus não há nada de impossível, não há impossíveis para o meu Deus e não há impossíveis para o teu Deus. O nosso Deus, ele é poderoso. Isso com Lázaro. E vamos lembrar agora o que aconteceu com Eliseu lá no início, que o servo ficou assustado, e segundo Reis 6,17 vai dizer: e orou Eliseu e disse. O que Eliseu fez? Orou. Meu irmão, dobra o teu joelho, ora, clama ao Senhor, porque quando você fizer isso, o Senhor vai fazer. Eu e você, nós temos um Deus que ele ouve a nossa oração. A palavra do Senhor fala: bendito o nome do Senhor, que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Então é na oração que nós vamos vencendo, é na oração que nós vamos avançando. E aí ele orou e peço-te para que abra os olhos. E o Senhor abriu os olhos do moço. O que aconteceu? E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! Meu irmão, nessa noite ora e clama ao Senhor, porque eu tenho certeza que a tua casa vai estar cercada pelos carros de fogo do Senhor. A tua vida vai estar cercada pelos carros de fogo do Senhor. Onde você não olha, Senhor, abre os meus olhos. Quando ele te abrir, você vai ver: Senhor, muito obrigado. Isso aqui que eu estou vendo é pequeno diante da graça e da tua glória, que está revestindo a minha vida e que está me protegendo. E num outro ponto, agora das mulheres da ressurreição de Jesus. Essa é a mais linda. Essa é a mais linda. Que o Senhor fala: a quem buscais? Ele já não está mais aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. E porque ele ressuscitou, porque ele vive, eu e você, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. E aquelas mulheres voltaram alegres e contando aquela boa notícia, que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Algo improvável. Então você vai acompanhando toda essa sequência de que no início o Senhor havia entregue o Espírito dele, quando ele morreu ali naquela cruz, por mim e por você. E para muitos ali tinha sido o fim. E eu quero deixar para você nessa noite que não é o fim. A última palavra, ela é sempre do Senhor. Na minha e na sua vida. Nos seus projetos, a última palavra é do Senhor. Porque o Senhor cuida de você. No seu trabalho, a última palavra é do Senhor. Porque Ele cuida de você. Na sua família, aquele parente, aquela pessoa que você tem orado, tem clamado pela estar aos pés do Senhor, e você acha que às vezes não vai estar tão difícil, é a mão do Senhor que está com você. E Ele vai fazer a obra, porque Ele vive. E se Ele vive, eu e você, nós podemos crer no amanhã. E se eu posso crer no amanhã, eu agradeço a Ele, louvo, exalto, bendigo o nome dEle, porque Ele cuida de mim. Então, meu irmão, não é o fim. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Meu irmão, não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Existe um louvor que na letra que ele dizia assim: mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós Ele vive outra vez. Os teus sonhos, eles não vão morrer. Em nome de Jesus, você crê nisso? Você pode dar um amém? Pode falar um amém?
Fala para o seu irmão do lado: os seus sonhos não vão morrer. Os seus sonhos não vão morrer. Os seus sonhos não vão morrer. Porque ele vive. Porque a cruz não venceu o autor da minha vida. A cruz não venceu o autor da nossa vida. E a palavra do Senhor fala assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, que é maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aleluia, aleluia. Não é o fim. Isaías 59:1 diz um versículo muito lindo, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa alcançar-nos com salvação, nem o seu ouvido tampado, que não possa ouvir. Aleluia. Então, meu querido e minha querida, o Senhor não está. Na minha versão fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo, para que não possa ouvir. Então eu e você temos um Deus que nos ouve, que atende a nossa oração, e que nós, meus irmãos, nunca nos esqueçamos do que o Senhor fez pela nossa vida, da onde Ele nos tirou e da onde Ele nos trouxe, e do mais importante, do que Ele fez por mim e por você, o Senhor em ter mandado seu Filho Jesus morrer numa cruz, no meu lugar e no seu lugar. Era para eu estar lá, era para você estar lá, mas por amor a mim e você, porque você vale a pena, você vale a pena, você vale a pena. O Senhor olha para você e vê em você possibilidades. Você tem possibilidade. Então, meu irmão, não é o fim. E sempre traga à memória tudo aquilo que possa te dar esperança. Porque Ele vive, e se Ele vive, eu posso crer no amanhã. Vamos então também aproveitar estarmos orando por alguns irmãos, pelos nossos irmãos. Você que veio à noite, que viu porventura que algum irmão não teve, chega em casa, manda um WhatsApp para ele, manda uma mensagem: meu querido, eu senti a sua falta, como é bom ter você com a gente, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. E é isso que o Senhor quer de nós, é isso que o Senhor espera de nós, é o amor, o mesmo amor que Ele derramou por mim e por você, que nós possamos estar levando isso também aos nossos irmãos e aquelas pessoas também que não têm o Senhor, para que naquele grande dia, em nome de Jesus, eu tenho certeza, todos nós vamos estar lá, ouvindo aquela doce mensagem que vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos preparei desde a fundação do mundo. E eu tenho certeza que eu e você vamos poder dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Vamos então orar para terminar. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos na Tua casa, louvando o Teu nome. Te agradecemos porque nós chegamos aqui em paz e nós temos a certeza, Senhor Deus, que também nós vamos sair daqui abençoados e em paz. Guarda, Pai, a nossa volta para casa, que os Teus anjos estejam nos guardando, nos livrando, nos protegendo, que nós possamos chegar em casa, Pai, encontrar também a nossa casa em paz, porque nessa noite nós declaramos que a nossa casa é Tua, o nosso lar é Teu. Pai, cerca com muralhas de fogo, Pai, coloca Teus anjos na porta da nossa casa, Pai, todo mal, toda doença, todo impedimento, toda seta, todo laço cai por terra nessa noite em nome de Jesus. Nós profetizamos cura, Senhor Deus, sobre a vida dos nossos irmãos, nós profetizamos as bênçãos, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos, e nós cremos, Pai, que nós cremos no Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que cuida de nós, e nós temos a certeza que não é o fim. E muito obrigado, Pai, porque quando o Senhor morreu ali no nosso lugar, o Senhor disse: não é o fim, não está acabado, não terminou, porque eu vivo e reino acima de tudo, acima de todos. E essa é a confiança que nós temos no Senhor, que se pedimos alguma coisa no Teu nome, Tu hás de fazer. Pai, então nós oramos e Te agradecemos por essa oportunidade. Pai, também nos dá uma noite de paz. Senhor Deus, como a Tua palavra diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar
em segurança. Nós te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém.